Boa noite, pessoal. Vamos continuar a nossa viagem pelo conhecimento, através do conhecimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre arte. Semana passada conversamos a respeito de repertório sociocultural. E hoje vamos falar um pouco sobre a competência 4, artes. Ok? Lembrem que nós conversamos na última aula que falamos sobre artes, a respeito da necessidade de compreender a importância da arte primitiva para entender a arte moderna e até a arte pós-moderna. Porque, na realidade, a arte moderna surge de uma rusga com a arte clássica. Por N motivos, que a gente aos poucos vai passando para vocês, a modernidade não gosta do clássico, não aceita o clássico. Então, a modernidade no campo das artes, ela surge com esse confronto com o que é clássico, com a arte clássica. E quando eu digo arte clássica, vocês devem pensar imediatamente em Grécia e Roma Antiga, ok? E como a modernidade e a pós-modernidade não toleram o clássico, então elas vão fazer uma viagem ao primitivo do ser humano. Isso é compreensível, inclusive, porque várias coisas estão ocorrendo, né, ao redor do mundo que encaminham as artes nessa direção, de um ataque ao que é clássico. Porque o clássico ele trabalha muito com a racionalidade, com a razão. E a valorização da razão ela chega ao ápice lá no Iluminismo, século XVIII, que ali foi uma supervalorização da razão. Porém, quando a modernidade se instala, a razão está sob ataque. Você vai ter a psicanálise com Freud, né, descobrindo o inconsciente, descobrindo o instinto, a libido, e de certa forma, mostrando que o homem não é esse ser racional, organizado que se pensa. A filosofia também está colocando, nessa mesma época, a razão sob suspeita. Então, você já vai perceber isso, né, a razão que ficara tão forte após Descartes, no século XVI, com a modernidade, a razão começa a ser encostada no canto da parede, começa a ser inquirida, começa a ser questionada, e esse jogo já começa um pouquinho com Kant. Então, várias coisas no plano da filosofia, no plano da história, estão num processo de questionamento da razão. As artes não seriam diferentes. Então, elas vão buscar o primitivo, o selvagem, para contrapor a arte clássica, que é uma arte objetiva e extremamente racional. Por isso que eu dizia a vocês da importância de compreender o que é arte primitiva. Então, vou só rapidamente lembrar para a gente continuar. Arte primitiva é toda aquela arte que é limitada no tempo e no espaço. Então, por exemplo, quando as crianças desenham, lá no caderninho da escola, elas estão fazendo arte infantil. E aquilo é limitado a quê? Ao mundinho da criança. São as impressões da criança que ela está expressando ali. Arte é uma forma de expressar aquilo que você vê, pensa, acha e sente. Ok? Então, a criança, quando desenha, está fazendo uma arte primitiva. A arte indígena, né? Por que a arte indígena também é uma arte primitiva? Porque ela é limitada a um tempo e a um espaço. Você vai pegar a arte do indígena do Brasil, ela tem uma visão de mundo, deuses e tudo mais que são diferentes da arte indígena americana do norte. São outros deuses, são outras concepções de mundo. Então, também é arte primitiva. A arte africana, né? Aquelas tribos lá da África, cada uma tem seu mundinho, sua visão de mundo. Então, toda arte que é limitada a um espaço temporal,
é considerada uma arte primitiva. E a arte clássica é considerada uma arte universal, uma arte ampla, uma arte que, independente do tempo, você aprende com ela. Uma arte que não é feita somente para aquela tribo, mas é feita para qualquer ser humano racional. Então, a modernidade, não gostando disso, dessa força do racional, a modernidade volta-se para o que é primitivo e vai supervalorizar a arte rupestre, aquela dos homens das cavernas, pintavam, desenhavam nas pedras, nas rochas, a arte infantil, a arte popular, boneco de barro, folclore, essas coisas populares que são limitadas, a arte moderna vai voltar-se para isso, valorizar isso como uma forma de se contrapor à arte clássica. Ok? Então, a gente retoma desse questionamento para poder refletir um pouquinho sobre o que é clássico. Vejam, nós estamos exatamente aí no ponto da arte clássica. Então, vamos compreender o que é o clássico e por que essa raiva, né? Por que essa rejeição da modernidade em relação ao que é clássico, ao que é, e aí ao que é da Grécia, primeiramente, e de Roma antigas, né? Porque Roma vai pegar a arte grega e vai colocar alguns elementos, mas vai, de certa forma, re, reproduzir os valores gregos, que é o que os modernos não querem. Tá? Então vamos lá. O campo das artes significou para os gregos a grande oportunidade de revelar sua crença no homem, sua capacidade criadora, seu espírito de equilíbrio, simplicidade e harmonia, seu anseio de realização pessoal, seu amor ao belo, à vida, numa palavra, seu humanismo. A arte grega também andou muito ligada à religião, daí a multiplicidade de templos e estátuas dedicadas a inúmeros deuses. Né? Então vamos lá. Vejam algumas coisinhas que eu vou tirar. A crença no homem, uma valorização muito grande do homem, o clássico faz isso. O moderno não. O moderno vai fazer uma crítica terrível do homem. Toda aquele oba-oba do homem racional que chegará ao seu ápice no iluminismo começa a ser atingido, começa a ser atacado. Então o homem começa a ser questionado como esse ser pensante, racional, esse ser que pode alcançar a verdade. Tudo isso vai ser duramente questionado pela modernidade. Notem aí essa questão de espírito de equilíbrio. Né? O clássico ele é muito ligado ao equilíbrio, para você nem ir para um extremo, nem ir para o outro. Procurar ser uma pessoa equilibrada. O moderno é o desregramento. Né? E isso não é logo no início do moderno, não. Mas assim que à medida que a modernidade vai avançando, ela vai abrindo esse espaço para o desregramento do homem, para os excessos. Enquanto que o clássico ele vai sempre para a ponderação, sempre para o meio, sempre para o equilíbrio. Então, isso não agrada os modernos. A simplicidade e a harmonia. Né? O moderno valoriza muito a harmonia. Por isso que na arte clássica, quando se vai fazer uma escultura, procura-se fazer os traços ali os mais harmônicos possíveis. Os renascentistas, por exemplo, que são os artistas que vão recuperar com a maior intensidade a cultura antiga clássica, né, o Renascimento do século XV, vai recuperar a cultura clássica grega com grande intensidade e valorização. Eles valorizam tanto a harmonia que eles vão pintar, como por exemplo, você pega o quadro, a tela muito famosa da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e você vê aquilo lá, pode gostar ou não, mas você não sabe que ele, para fazer aquilo ali, ele mediu a distância de um olho para outro, a distância do olho para a ponta do nariz, a distância da ponta do nariz para o queixo. Tudo eles buscam harmonia e equilíbrio. Então, isso é uma coisa clássica. E os modernos vão fazer o quê? Vão jogar a simetria, a harmonia para o espaço. Por isso que você vai ver aquelas telas de Pablo Picasso com mulheres tortas, tudo é torto, porque eles estão batendo no que é clássico.
que eles rejeitam, né? Então, vejam como é importante a gente saber isso, porque nós somos, em parte, modernos e pós-modernos. Então, não tem como você ser uma coisa que você não compreende o que é. Só que a maioria das pessoas apenas está aí. Eles não sabem o que foi o clássico, o que foi essa guerra ideológica e tudo mais, né? Os clássicos também têm eles supervalorizam o belo, a beleza, a beleza. E eles buscam sempre fazer a pintura, a escultura, a literatura, tudo buscando a beleza máxima. E eles também têm uma curiosidade que é colocar o belo quase como um sinônimo de virtude, de valores, né? Eles não, por exemplo, quando eles fazem uma escultura, eles querem que ela fique muito bonita, que ela encante seus olhos. Mas eles também querem que, à medida que você fica encantado com aquela beleza, aquela escultura, aquela pintura que eles fizeram, eles também querem que você perceba que ali há valores ligados. Por exemplo, ali há o trabalho, a determinação do pintor, do escultor, a resignação, a busca por fazer o seu trabalho melhor. Isso são valores humanos. Então, eles ligam o belo às virtudes. Os modernos, e quanto mais a modernidade avança, menos de virtudes eles gostam. Eles vão questionar os valores. Um dos filósofos básicos da modernidade é o Nietzsche. E um dos livros famosos do Nietzsche é Além do Bem e do Mal. Ou seja, é uma forma dele atingir, atacar a moralidade e o equilíbrio que os clássicos pregaram. Um dos primeiros livros dele, chamado O Nascimento da Tragédia, é um ataque duro à racionalidade de Sócrates e Platão, dos gregos. E ele vai valorizar muito mais na mitologia grega, o Nietzsche vai valorizar muito mais Dioniso do que Apolo. Apesar dele dizer que está querendo um equilíbrio, que Apolo, na mitologia grega, representa a luz, a razão, e Dioniso representa a escuridão, o subterrâneo, o instinto, o inconsciente. E Nietzsche vai dizer que está querendo que exista o equilíbrio disso. Ele quer que o instinto tenha o mesmo valor que a razão tem. Ele, de certa forma, valoriza a loucura. Só que isso vai chegando a um ponto que a loucura, o instinto, vai ficando mais forte do que a própria valorização da razão. Então, são muitos pensadores, artistas que estão nessa onda de ataque à razão. E a arte também vai fazer isso. E qual é o maior representante da razão? É o clássico, com essa busca de valores, de virtudes, de beleza, de equilíbrio, de harmonia. Então, o alvo principal da arte moderna, dos artistas modernos, vai ser exatamente a arte clássica. Então, por aquelas vanguardas europeias, que são o pontapé inicial da modernidade no mundo das artes, elas chegam, vocês vão observar que todas elas vão, de alguma maneira, atacar a arte clássica. Cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, eles todos vão atacar a arte clássica. Ok? E para fazer esse ataque, eles vão, como eu disse no início, supervalorizar o primitivo, aquelas coisas infantis, aquelas coisas dos índios, das tribos africanas. O Picasso, por exemplo, chega ao ponto de colocar nas telas deles máscaras africanas. É uma forma de atingir. E o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte: o que é clássico, seja arte, seja educação clássica, vai sendo jogado para o escanteio. Por exemplo, a educação clássica, que tinha um grande valor até a modernidade se estabelecer, ela vai ser retirada da escola. Então, hoje, você não encontra mais na educação, no mundo da educação, sinais da educação clássica. A educação moderna ela vai se contrapor. Por exemplo, quando eu era garoto ainda, eu peguei o restinho do que tinha clássico na escola, que eles foram tirando totalmente. Hoje não tem mais. Por exemplo, no ensino médio a gente tinha aulas básicas, claro que não era uma coisa profunda, né? Era básica mesmo. A gente tinha aulas básicas de latim, que é uma língua clássica, de grego,
que é uma língua clássica. Então, a modernidade ela vai tirar todos os sinais de clássico que ela puder da educação, das artes, do meio social. A arquitetura moderna ela é uma afronta à arquitetura clássica. Então, quando você conhece e você vê uma arquitetura, um prédio que é clássico, você vê claramente a diferença. A arte moderna é o quê? Linhas retas, quadrados, retângulos e vidro. Olhem os edifícios. A arte clássica, ela vai trabalhar com colunas muito bonitas, com adereços nas colunas, com o triângulo em cima das colunas, que representa a perfeição. Então, quando a gente conhece isso, a gente anda nas ruas e vai conhecendo. Ó, ali é um prédio que tem uma influência muito grande da arte clássica. Aquela igreja ali é muito medieval. Aquela igreja ali, ó, a estrutura dela é toda barroca. Então, o ideal seria que o aluno do ensino médio, mesmo sem ser um conhecedor profundo de arte, ao andar em sua cidade, ele pudesse reconhecer esses sinais. Mas, infelizmente, não é assim. Então, por exemplo, a maioria dos católicos vê as igrejas como igreja, é uma igreja, pronto. Ele não percebe sinais clássicos na igreja que ele frequenta ou sinais barrocos. Ele não diferencia. E isso empobrece o seu olhar. É com os olhos que nós lemos o mundo. E um olhar empobrecido é um olhar que enxerga de forma embaçada. E é isso que, infelizmente, acontece muitas vezes, certo? Então, ó, essa arte clássica ela vai buscar muito isso. Eu coloquei para vocês aqui algumas pinturas gregas, mas eu devo lembrar primeiro a vocês uma coisa. Por exemplo, os gregos não tinham o material que, por exemplo, os renascentistas vão ter para reproduzir e melhorar até a arte deles. Por exemplo, os gregos não tinham tinta a óleo. Então, eles pintavam com tinturas que eles faziam, com frutos, com folhas que eram misturadas, que eram colocadas de molho. E eles usavam como suporte, também um suporte muito fraco, por isso que nós temos poucas pinturas gregas, eles usavam como suporte muita madeira. E como vocês sabem, a madeira ela é muito perecível, ela acaba rapidamente, entenderam? Por isso nós temos poucas pinturas gregas. Porém, ao mesmo tempo, eu vou subir aqui um pouquinho, para vocês observarem, eles também usavam cerâmica, pintura na cerâmica, gente. E aí nós temos esses vasos de todos os tipos, belíssimos, né? Usavam muito essas cores aí, já que eles não tinham a diversidade, eles não tinham a indústria das tintas para produzir milhares de tonalidades, né? Então eles usam poucas tonalidades, as que eles conseguem produzir. Vocês notam que eles usam muito o preto, o marrom, o amarelo, com alguns tons, o vermelho. Então, se você botar lá no Google pintura grega, vocês vão ver muitos vasos desses, belíssimos. E como a cerâmica é mais resistente, isso, isso ficou para nós muito exemplo disso. Muita coisa da pintura grega ficou para nós na cerâmica, nos vasos. Mas o que eles pintaram em madeiras perdeu praticamente tudo. Outra coisa, os gregos não tinham um material que os barrocos, os renascentistas vão usar bastante, que é muito durável. Os gregos não tinham, que era o mármore. Eles não tinham mármore. Eles não tinham técnica para extrair. O mármore existia, mas eles não tinham técnica para extrair mármore. Não tinham nem noção que aquilo ali poderia ser extraído e fazer uma escultura. Então, eles usavam muito o que? O bronze. Então, nós temos algumas esculturas gregas que foram salvas, né, que foram preservadas, mas todas em bronze, e são poucas, certo? Isso vocês podem ver facilmente no Google, por exemplo, né? Bom, então,
a arte grega sempre voltada para a harmonia. Observem, por exemplo, este vaso. Ó, para essas duas alças, eles medem isso com tanto cuidado, para ficar harmônico, para ficar equilibrado, sabe? Tudo que o clássico faz é dessa maneira, assim, gente, buscando harmonia, buscando a ficar circunferências perfeitas, distâncias perfeitas. Isso é uma preocupação do clássico. O moderno não. O moderno não tem essa preocupação. Ok? Vamos subir mais um pouquinho e refletir um pouco mais sobre arte clássica. Percebam, o que vai acontecer na história? Roma, o Império Romano, vai vencer a Grécia. Os generais de Alexandre, né, o Império Grego, os generais de Alexandre ficam tomando conta depois da morte de Alexandre, ainda muito jovem, e Roma vai, invade e vence a Grécia. Ao vencer a Grécia, Roma fica, os romanos ficam encantados com a cultura grega. Aquilo que eles observam de pintura, de escultura, a arquitetura grega, o templo de Diana, o templo de Zeus, as colunas gregas, né? Os gregos tinham 3 modelos de colunas principais, que era a coluna dórica, a coluna jônica e a coluna coríntia. Todas redondas, né? Quando você observar uma coluna quadrada, você já sabe, isso é modernidade. É modernidade. A coluna grega é redonda e muito bem feita. E a distância de uma coluna para outra, vocês podem ver claramente, ó, aqui nesse templo. Ó. Observem. Ó, como cada coluna é medida. A distância de uma para outra é simétrica. Eles têm uma preocupação absoluta com isso. E os gregos não usam arcos. Quando você observar um prédio que tem arcos nas janelas, saiba que aquilo já é uma contribuição de Roma. Roma vai pegar essas colunas, vai pegar. O grego coloca colunas e essas linhas retas em cima da coluna. E, geralmente, na arquitetura grega, eles gostam muito desse triângulo em cima, porque o triângulo é um símbolo de perfeição. E, talvez por isso, os gregos valorizem tanto o triângulo, e você vai encontrar muito em arquitetura clássica e neoclássica. Se você quiser ver isso claramente, você depois que terminar a aula, você vai lá no Google e bota assim, arquitetura neoclássica no Brasil. Ou então bota assim, arquitetura neoclássica nos Estados Unidos. Vocês vão ver cada prédio com essa ideia grega aí aparecendo. Agora, se você observar arcos nas janelas e nas portas, aí já é a Roma clássica entrando em ação, né? Porque Roma chega, admira aquilo tudo, fica encantada e começa meio que copiar aquilo, mas fazendo algumas modificações. E uma das modificações muito bonitas que os romanos clássicos fizeram foi a introdução dos arcos na arquitetura. Por exemplo, observa o Coliseu romano, o Coliseu de Roma. Né? Você vai ver como lá tem arcos, um monte de arcos. É verdade que os romanos não inventaram os arcos. Eles invadiram várias terras e, assim como eles ficaram encantados com as colunas gregas e com a arquitetura grega, eles também ficaram encantados com alguns aspectos da arquitetura dos etruscos, que foi outro povo que eles invadiram. E os etruscos, eles usavam arcos. O que é que Roma fez? Ela apenas aperfeiçoou esses arcos e incorporou na arquitetura clássica, certo? Então, você chega numa igreja e a porta da igreja tem um arco semicircular, né? Você já sabe, ó, isso é uma influência de Roma clássica. Ok? Bom, então, quando Roma vence a Grécia, né, como eu estava mostrando para vocês, isso aí mais ou menos século I antes de Cristo, né, quando Cristo chega aqui, Roma já manda no mundo,
E aí é quando ela pega toda essa escultura grega, essa arte grega, e começa a fazer a sua própria contribuição. Então, você tem uma Roma clássica, uma Grécia clássica, e isso forma um mundo clássico. É importante a gente saber isso, porque nós vamos ter uma Roma cristã. E aí nós vamos ter, por causa disso, uma arte romana diferente, que nós chamamos, às vezes, até de arte românica. Quando vocês escutarem essa expressão, arte românica, lembrem, Roma cristã está aí. Né? Por quê? Porque quando Roma se converte ao cristianismo, os elementos da mitologia grega vão ser descartados, ou pelo menos vão ser colocados em quinto plano. Porque, afinal de contas, né, os gregos são pagãos. Né? Os gregos são pagãos. E os cristãos não querem isso. Ok? Então, isso vai contribuir para que a arte romana se modifique. Então, você tem uma arte romana, melhor dizendo, clássica, né, que copia mais ou menos os gregos e apenas faz alguns acréscimos, e você tem uma arte romana cristã. E aí é outra viagem que depois eu vou chegar para vocês, porque aí já é a Idade Média, tá? Arte clássica, arte medieval. Notem, arte é um mundo muito complexo. Mas se você prestar atenção, há 4 aspectos principais do mundo das artes. Você tem a arte primitiva, você tem a arte clássica, você tem a arte medieval e a arte moderna e pós-moderna. Pronto. Se você conseguir perceber esse caminho das 4, essas 4, os 4 arcabouços principais do mundo das artes, você vai tranquilamente compreender o amplo do que é artes, o que é barroco, o que é arcade, o que é não sei o quê. Porque quando você fala barroco, arcade, romântico, eles estão passeando num desses 4, ou misturando, ou pegando, ou escolhendo isso. Né? Então, por isso que eu falei para vocês primeiro da arte primitiva, estou falando da arte clássica, e depois vou falar da arte medieval, para podermos chegar no moderno, né? Para a gente poder compreender como é que funciona o mundo das artes. É um mundo muito amplo, um mundo muito complexo, que nós precisamos aprender e apreender para assim compreender melhor o mundo. Ok? Vamos lá. A arte, como vocês sabem, é uma linguagem, né? Por isso que está na prova do Enem. A prova do Enem é uma prova de linguagens, como a arte é uma linguagem, ou seja, a arte tem a sua linguagem, ela vai aparecer na prova do Enem como uma competência 4. Então, veja aí, as produções artísticas são resultado da imaginação, da criatividade, das habilidades e das técnicas desenvolvidas pelos seres humanos ao longo da história, né? Então, à medida que você vai conseguindo um material mais adequado, um material mais fácil, um material mais, por exemplo, quando a tinta dos pintores começa a ser produzida em tubos, é muito mais fácil para o pintor do que ele estar misturando lá tonalidades com folhas de mato, com frutos, para fazer as tintas dele, né? Então, isso vai facilitar. Quando o homem descobre o mármore e consegue extrair o mármore, é claro que ele vai ter uma matéria muito interessante. Você pega, por exemplo, o barroco é, italiano, que tem muito mármore lá, e você pega o barroco brasileiro. O brasileiro não tinha pouco, mas não tinha técnica para extrair mármore. Então, o que é que o Aleijadinho, que é um escultor barroco, vai fazer? Vai usar pedra-sabão, que é muito mais perecível, que não é um material tão nobre quanto o mármore. Então, à medida que o homem vai dominando as técnicas, à medida que o homem vai desenvolvendo esse conhecimento, né, ele vai reelaborando a linguagem da arte, ok? Então, vocês vão sempre lendo isso e eu estou pegando alguns pontos para a gente refletir. Né? A arte pode transformar a nossa maneira de interpretar o mundo. Né? Como eu disse a vocês agora há pouco, um olhar na sua cidade, não quero nem que seja nem fora da cidade, na sua própria cidade, um olhar que não tem conhecimento artístico é um olhar embaçado. Consequentemente, é um olhar
que vê o mundo de forma enviesada, que interpreta o mundo de forma muito mais pobre. Ó, assim, estudar a história da arte, saber o contexto em que foi e é produzida, suas técnicas e os sujeitos que participam de sua elaboração e veiculação, proporcionam uma visão crítica e autônoma da história humana e de sua evolução, além de enriquecer a criatividade e a imaginação. Itens preciosos nessa época em que vivemos. Ó, além de tudo isso, de proporcionar a você uma visão crítica, ele também, e autônoma da história humana, da nossa história, né? Ela também enriquece a tua criatividade, a tua imaginação e faz com que a gente se torne pessoas mais cultas, ok? Isso é muito importante a gente ter essa noção, ok? Coloquei para vocês um pouco aqui, que a gente fala arte cênica, artes visuais, para vocês lembrarem o que é isso. A arte cênica é arte teatral. O teatro é uma arte. Então, se alguém vai assistir uma peça de teatro, está assistindo arte. Então, está aqui explicando o que é arte. E o que é arte visual? Ó, são as formas de arte como cerâmica, desenho, pintura, escultura, gravura, design, aquilo que você está trabalhando mais nesse material. Artesanato, fotografia, vídeo, cinema, arquitetura. Está vendo quantas coisas fazem parte da arte visual? Tudo isso é arte visual. E envolve aspectos das artes visuais, bem como artes de outros tipos, ok? Linguagens artísticas também, que nós temos, né? Além da imaginação, o desenvolvimento da linguagem foi fundamental para que os seres humanos pudessem realizar as mais diversas criações. A linguagem que as pessoas mais utilizam no dia a dia, vamos ver aqui, é a verbal, com a qual é possível, por exemplo, conversar e produzir texto. Mas, notem, existe uma linguagem musical, por isso que vai ter música no Enem. Existe uma linguagem teatral, por isso que vai ter isso no Enem. Existe uma linguagem que é visual, não é verbal, não é com palavras, é visual. Então, é por isso que é importante conhecer os diversos tipos de linguagem, inclusive a linguagem artística, que é uma linguagem riquíssima. Agora, uma coisa que vai ser confrontada pela modernidade é a beleza, né? A modernidade vai, de propósito, fazer telas distorcidas, porque eles vão dizer que a beleza é uma coisa secundária, uma coisa sem valor. E isso é uma forma de eles atacarem a arte clássica. Por exemplo, os modernos não vão. Existia uma coisa chamada Escola de Belas Artes. Então, todo mundo que queria ser artista entrava numa escola de belas artes para aprender técnica, para ter conhecimento de como usar o material disponível para fazer uma escultura, para fazer arquitetura, para fazer pintura. Os modernos vão detonar as escolas de belas artes, vão abominar as escolas de belas artes. Eles não vão para as escolas de belas artes, entende? Por exemplo, eles não valorizam o primitivo. O que é que o homem da qual era a escola de belas artes que o homem primitivo frequentava para fazer aquelas pinturas nas pedras? Nenhuma, percebem? Então é assim, a beleza vai ser atacada duramente por ele. Lembra que eu disse a vocês que o clássico valoriza muito o belo e liga o belo às virtudes. Então os modernos eles vão atacar a beleza, vão dizer que beleza é relativo, que isso tudo é besteira, e vão fazer obras que a gente considera assim feias. Por exemplo, observem essa tela de um artista moderno brasileiro chamado Cândido Portinari. Ele aí fez uma pintura dos retirantes da seca, mas observem como é uma coisa estranha, né? Como não há uma preocupação em fazer parecendo com a realidade, né? Note que as pernas não são assim. Podem ser magrinhas, mas não são assim. Mas os modernos não estão preocupados em fazer as coisas como elas são, que isso também é outra coisa clássica. O clássico, quando ele vai fazer uma escultura, vamos dizer, de um cavalo, ele quer fazer aquela escultura o mais parecido com um cavalo possível. Ok? E o moderno, não. O clássico, ele quer fazer, eles chamam de mimese. Mimese é imitação da realidade. Então, quando eles fazem uma escultura, quando eles fazem uma pintura, parece uma foto. Já os modernos não. Observem como é que eles fazem, eles preferem estilizar. Por exemplo, vejam que há uma criancinha doente, né, a mãe chorando, a irmãzinha do lado chorando,
e olha a quantidade de lágrimas que ele bota. A gente sabe que a pessoa pode chorar, mas não é um rio dessa maneira. Mas o moderno ele vai preferir trabalhar assim, ok? Então, a beleza para o artista moderno é uma coisa extremamente secundária, é uma coisa que não tem grande valor ou importância. Observa, aqui nós temos uma arte popular, que a gente poderia chamar de arte primitiva, né? Popular. Notem, observem, as coisas não são parecidas com aquilo que se vê. Nota, por exemplo, que um artista clássico fosse fazer essa mesma cena, pintar essa cena, o detalhe do cactus, do homem, a simetria, né? Observe que a cabeça do cara é do tamanho da cintura dele todinha. Observe como não há proporção nas coisas. Então, a modernidade vai valorizar isso aí, ó. E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é importante, o Enem, quando faz uma questão, xilogravura. Xilogravura é um tipo de arte que é feito na madeira. Você pega um canivetinho amolado e vai cortando na madeira, fazendo essa forma desse desenho aí, e depois você coloca, vai pintando a madeira. Então, a arte na madeira é chamada de xilogravura, certo? Bom, aí lógico que outra coisa importante que eu vou ter que mostrar a vocês é a arte medieval. Aí já é a Roma cristã, é a Idade Média. Porque lembra que eu falei para vocês, olha, nós temos a arte primitiva, nós temos a arte clássica, nós temos a arte medieval e a arte moderna e pós-moderna. Pronto. Ou eu compreendo esses quatro grandes arquétipos do mundo das artes, eu não vou compreender as outras de jeito nenhum. Por isso que eu estou passando para vocês. Falei da primitiva, estou falando da clássica, e da próxima vez que eu voltar para a arte com vocês, para falar de artes, nós vamos para a arte medieval. Aí sim, nós estaremos prontos para falar de arte moderna e pós-moderna. Ok? Então era isso que a gente tinha para conversar hoje. Uma boa noite. Fiquem na paz. Ok? Tchau.